final da primeira temporada acabou de um jeito bem esquisito, terminou abertaço, ninguém entendeu nada, foi meio broxa que não sei o que tem. Só que poucos perceberam o motivo por trás disso. E também vale dizer que o final não deixou o anime menos divertido ou menos interessante com o passar dos episódios. Foi uma experiência pop sensacional do começo ao fim, que mesmo sendo diferente e incomodando muita gente no começo, acabou surpreendendo positivamente muita gente. Principalmente os fãs de Battle Shounen. Mas enfim, isso eu já falei no primeiro vídeo pra vocês. O mais importante pra gente falar agora é que Dandadan mal acabou e a segunda temporada já teve confirmação de data. Tá marcada pra julho de 2025. E essa confirmação instantânea não aconteceu só porque o anime vendeu muito bem durante os episódios da primeira temporada. Os caras que produziram Dandadan não são bobos, eles sabiam desde o começo, antes até do anime lançar, que o negócio seria um sucesso. E por isso eles resolveram fazer um split cur, ou seja, eles já confirmaram pelo menos 2 temporadas de cara, antes do anime começar a passar na televisão pra gente assistir. Ô Victor, mas como é que eles sabiam que ia ser um sucesso? Gente, até eu sabia. E não porque eu sou super inteligente ou qualquer coisa do tipo, eu só acompanho os lançamentos mais de perto, e aí sabe como é que é? 1 mais 1 é 2. O mangá já era muito estimado por vários tipos diferentes de público, e um público muito amplo. Durante os trailers não tinha nada de errado, muito pelo contrário, tava tudo muito bem feitinho, bem redondinho, não parecia pre-made, porque não era mesmo. Então, tudo indicava que ia ser muito bem feito, e que o original ia sustentar bastante, que ia acabar virando um sucesso com o passar do tempo. O que eu não tinha como prever, porque eu não tinha lido o original até então, era que teriam várias polêmicas de início, mas nem essas polêmicas, que inclusive pontualmente voltavam com força, como no episódio 9, por exemplo, acabaram sabotando a popularidade, o sucesso estrondoso que Dandadan acabou fazendo em anime. Essa foi uma boa adaptação de um dos mangás de maior sucesso da atualidade, que nitidamente recebeu um investimento decente. Tinha a chance de dar errado mesmo assim? Sempre tem. Boku no Hero é um exemplo disso, Attack on Titan é outro. Mas no fim, tanto a preferência dos produtores pelo estúdio Science Saru, quanto a decisão de fazer um split cur de 6 meses de intervalo foram ideias muito bem acertadas. Não à toa, o Science Saru é conhecido pelo seu estilo único de animação. Aquela coisa mais livre para eles poderem produzir as coisas de uma maneira um pouquinho diferente do padrão, mesmo eles tentando ser um pouco mais pop, até por ser Dandadan, eles não tinham como fugir disso, ainda mais estando na Toho, né? A Toho é uma grande produtora que acabou comprando o estúdio. E ao mesmo tempo, se eles tivessem feito direto, sem intervalo, 24 ou 25 episódios, muito provavelmente a qualidade técnica, especialmente da animação, iria cair. Não sei dizer o quanto, mas ela certamente iria cair, pelo menos esporadicamente, um episódio ou outro. Isso ainda não aconteceu, e com esse cur de um pouco mais de 6 meses, provavelmente não vai acontecer. É um ponto muito positivo, e por isso acabou sendo uma decisão muito acertada. Infelizmente, isso acabou fazendo com que o final desse primeiro cur, dessa primeira parte de Dandadan, acabasse deixando muita gente perdida. Tipo assim, eles estão olhando por um buraco e já acabou, e aí você fica... Pois é, eles só fizeram isso pra manter a qualidade, a saúde da produção e fazer com que... Minha luz apagou. Nossa, a internet tá muito ruim hoje. E fazer com que as pessoas, elas continuassem gostando de Dandadan mesmo assim. Pra quem acompanhou semanalmente como eu, e talvez até como vocês, ficou meio chato, porque esse intervalo é bem anticlimático, né? Seria muito mais interessante se eles fechassem em 14 episódios, por exemplo, como diversos outros animes dessa temporada têm feito. Mas é aquilo, paciência, acontece. E falando em decisões acertadas, seria muito interessante se você deixasse o like caso você esteja gostando desse vídeo. Mas como isso não tem nada a ver com Dandadan, vamos falar de uma coisa muito bem acertada desde o mangá, que eu não falei no primeiro vídeo para evitar dar spoiler para vocês. Como era de se esperar de um Battle Shounen, porque sim, Dandadan é um Battle Shounen, os personagens de forma geral são muito carismáticos. A Momo é sensacional à sua maneira, o Okarun é um personagem incrível com um desenvolvimento muito interessante, na minha humilde opinião, ele é o personagem mais interessante da história até o momento. As duas vovós são sensacionais, mesmo sendo personagens únicos e exclusivamente de suporte, mas o grande diferencial de Dandadan nesse aspecto, na minha humilde opinião, acaba sendo que os personagens são um pouco mais complexos do que o normal para esse tipo de história. É claro, gente, que a gente não pode comparar os personagens mais secundários, mais de suporte, com o casal principal da história,
Afinal, a história gira majoritariamente em torno do Okarun e da Momo. Então, para vocês terem ideia do que eu tô falando, os complexos do Okarun são muito fáceis de se identificar e eles são extremamente desenvolvidos ao longo da história. Ele recebe, gradualmente, muito rapidamente, bastante profundidade. É tudo muito bem feitinho, muito coerente. Tanto que o grande charme do Okarun pro público acaba sendo que ele é um nerdão que tá tentando deixar de ser nerdão e acaba tendo sucesso através do esforço gradual e consistente dele, mesmo com os altos e baixos e com tanto de problema bizarro que vai aparecendo na vida dele no meio do caminho. Já a Momo é uma menina gentil, bonita e direta, com uma personalidade forte e meio burrinha, que se encaixa inclusive no arquétipo de Bakaderi, algo bem comum nesse tipo de história shounen. Inclusive, se você não sabe o que Bakaderi quer dizer, dá uma olhada nesse vídeo aqui onde eu falo especificamente sobre esse tipo de comportamento padrãozinho de personagem de anime. Mas enfim, lembra que eu falei mais cedo sobre os personagens serem um pouco mais complexos do que o normal? Então, com a Momo, é justamente isso. Ela parece ser uma personagem um pouco mais simples pro público se você olhar na superfície da coisa. Mas na verdade, ela não é tão simples quanto ela parece. Ela não é tão bobinha quanto ela parece. Muito pelo contrário. Ela se preocupa muito desnecessariamente até com algumas coisas. Ela tem altos e baixos, então grandes oscilações de humor. Ela não consegue reconhecer algumas coisas, ela acaba se prejudicando por causa disso, dentre outras coisas. Agora, o mais interessante desse gap, entre aspas, é que isso não acontece só com a Momo. Os demais personagens da história também têm esses contrastes. Talvez não tantos contrastes quanto a Momo, mas pelo menos um ou outro contraste. Por exemplo, o Jiji tem um perfil mó descolado, aquele cara topzinho da escola, bonitão, que não sei o que tem, mas em contraste, ele se comporta de um jeito muito cursed a maior parte do tempo. Por que a maior parte do tempo? Porque é um contraste que ele não é tão linear assim, então ele vai oscilando dependendo da situação. O mesmo acontece com a mina de cabelo rosa, que de novo, eu sempre esqueço o nome. Ela paga de santinha, de boazinha, então ela acaba sendo topzinha, aquela mina desejada por todo mundo, que não sei o quê. Quando no final das contas ela é uma pessoa extremamente egoísta, prepotente, no sentido de ser arrogantona, então ela se acha muito linda, aquela coisa toda, e principalmente muito imatura. E isso reflete bastante na maneira como os demais personagens principais da história acabam interagindo com ela. Porque a maneira como ela se comporta para as pessoas que são íntimas dela é super desagradável. A avó da Momo já tem um contraste visual absurdo, porque apesar de ser a avó da Momo, ela não parece ser vó de ninguém. E por mais que ela se porte como uma pessoa mais carrancuda, ela é uma pessoa que zela muito pelos outros. Ela cuida muito dessa molecada, mesmo que eles vira e mexe, fiquem irritados com ela pelo jeito dela de se comportar. E pra não deixar ninguém de fora, falando em vovó, a gente não pode esquecer da vovó Turbo. O espírito maligno e tarado que roubou a jiboia do nosso mano Okarun não é um espírito de tudo maligno. E aí fica o alerta spoiler. Quando eles derrotam a vovó Turbo pela primeira vez, dá pra gente ver que ela, no final das contas, estava tentando trazer paz, alívio e conforto para muitas mulheres que acabaram sendo mortas de forma brutal naquela região. E desde que ela se transformou nesse gato branco aí, que gera cenas muito engraçadas, vale dizer, de maneira sutil e até meio torta, ela acaba ajudando a molecada de várias formas, às vezes até sem necessidade, porque ela vai se afeiçoando a eles de certa forma, sabe? De novo, isso não é linear, a vovó Turbo vai voltar a dar trabalho em alguns momentos futuros da história, porque, enfim, é um espírito maligno, anyway, mas esses contrastes tiram um pouco da previsibilidade da história, sem que a história perca a linearidade necessária para você se sentir confortável assistindo, para a história ficar simples de entender e de acompanhar. Então, apesar de tudo que eu falei sobre os personagens, Dandadan não é uma história complicada, muito pelo contrário. Até por ser uma história pop, muitas coisas são bem fáceis de entender. É uma linearidade meio trêmula, por assim dizer. De todo modo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque ainda tinha muita coisa pra falar de Dandadan, mas honestamente, eu não sei se seria interessante colocar, pelo menos nesse vídeo, alguns pontos muito interessantes, na minha humilde opinião, sobre o anime. Como, por exemplo, detalhes absurdos, easter eggs que muitas pessoas que assistem a opening, que acham sensacional como eu, não perceberam. Eu também pensei em fazer em um momento ou outro um reviewzinho de episódio pra reclamar de polêmica babaca de gente na internet. Não é um negócio que eu gosto muito de fazer, não. Mas é uma coisa que às vezes eu acho necessária, porque as pessoas elas falam muita bobagem e a bobagem se espalha que nem praga na internet. Acaba virando verdade na cabeça de muita gente, né? Isso, pra dar um exemplo pra vocês, se incluiria no episódio 9, que tem os dois peladão abraçado, por exemplo. Se incluiria na parada do triângulo amoroso, que não existe, mas algumas pessoas acham que existe. Enfim.
Se você quiser que eu fale dessas coisas ou de qualquer outra coisa relacionada a Dandadan, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de ler, até porque tá voltando em julho, como eu falei no começo do vídeo, e eles provavelmente vão adaptar em anime até o final, porque a história vende o suficiente pra isso. Enfim, no mais eu vou ficando por aqui, valeu gente, forte abraço e até a próxima!